relevante é a diferença que há nas taxas de aprovação no ensino secundário. Acho que, por um lado, não diminuiu, aumentou, e, por outro, é muito significativa, sendo maior do que nos níveis do ensino básico. Portanto, acho que isso nos deve preocupar. Primeiro devemos tentar perceber porque é que aumenta, porque vemos que o dado mostra esse incremento, mas não percebemos exatamente o que é que contribui para isso. Se é uma entrada direta de alguns alunos que vêm dos países de origem e que não fazem a escolaridade prévia em Portugal, se é porque desaparecem alguns alunos, desaparecem entre aspas, alguns alunos por via da sua naturalização, que são estrangeiros e porventura têm sucesso nos níveis anteriores, mas quando chegam ao secundário porque se naturalizaram, já passaram a ser alunos portugueses e, portanto, estão do outro lado. Temos de perceber melhor, e acho que isso temos de perceber melhor, perdão, e acho que isso é um motivo de preocupação, porque o sistema deve introduzir aqui componentes de correção da desigualdade e da injustiça ao nível educativo e do aumento das oportunidades, e, portanto, esta é a que marcou mais. Uma segunda que eu acho que também vale a pena realçar é o facto dos alunos de países de língua portuguesa ou estarem, havendo uma categorização em 3, que foi feita por vós no próprio trabalho, em 3 segundo os níveis de aprovação, os alunos dos países de expressão portuguesa ou estarem no nível mais baixo ou estarem no nível intermédio. E, portanto, isto mostra que, mesmo que haja questões de língua, stricto sensu, elas não funcionam aqui. Portanto, pode haver questões de língua que já foram bem demonstradas e que têm a ver, por exemplo, com a questão dos crioulos e da influência que isto tem no falar ou não português, e também na atitude que os docentes têm em relação a uma espécie de português padrão e ao afastamento que os outros falantes de português têm em relação a esse português padrão. Mas isto mostra que não é uma questão de língua, mas que há aqui um elemento, sendo uma imigração fundamental para Portugal, a de brasileiros claramente, historicamente, mas ainda com peso hoje dos outros países de língua portuguesa. Esta desigualdade também tem de ser, de alguma forma, estudada e corrigida. Até porque nós depois aqui temos só os estrangeiros, não sabemos o que é que se passa com os descendentes dos imigrantes. Relaciona-se claramente porque os jovens e as crianças frequentam estabelecimentos de ensino que ficam normalmente na sua área de residência ou próximo dela, claramente, ou numa porcentagem muito elevada no nível básico, ainda numa porcentagem importante no secundário, depois claramente isso deixa de fazer sentido, digamos assim, no contexto do ensino superior. Mas isso não está aqui em análise. Ora, nós sabemos que esta fase tardia, se quisermos, do desenvolvimento do capitalismo neoliberal, as coisas têm de se chamar pelos nomes, se traduzem numa série de países em fenómenos de agravamento das desigualdades e nas repercussões espaciais desse agravamento das desigualdades, isto é, na não redução da segregação, e em muitos casos ela aumenta, e depois em processos de expulsão de pessoas, sobretudo aquelas que têm maior rendimento, dos sítios onde vivem, o que significa instabilidade e mudança para outros contextos escolares. Potencialmente, este desenraizamento acaba por potenciar, em minha opinião, o insucesso ou um menor sucesso, pelo menos. Logo, esta ligação das escolas aos territórios onde elas se inserem, que depois se traduz em concentração de alunos com desvantagem social. Porque, embora aqui o que estamos a falar é da diferença entre alunos nacionais e estrangeiros, mas ela traduz a montante, não é? As diferenças sociais entre muitos grupos de alunos estrangeiros que têm níveis socioeconómicos mais baixos dos pais e níveis educacionais mais baixos, comparados com os da população portuguesa. Porque nós vimos também que as maiores taxas de aprovação dos portugueses são seguidas ou são muito semelhantes às dos europeus ocidentais, que vêm também dos países onde o nível de rendimento é mais alto. E, portanto, fazendo uma analogia entre as duas coisas, percebe-se que a questão da desvantagem é provavelmente mais determinada por questões de natureza social ou socioeconómica do que questões de natureza nacional, sendo que a imigração, sobretudo quando há uma diferença cultural muito grande, pode acrescentar alguma coisa, pode acrescentar por via da discriminação e pode acrescentar também por via do tempo de adaptação a um sistema novo, não é? Mas, portanto, regressando ao foco da questão, pelos padrões desiguais da distribuição dos diferentes grupos étnico-sociais no espaço, isto tem uma influência importante na desigualdade que nós experimentamos e no sucesso que os alunos têm quando estão numas escolas inseridas em determinados contextos,
melhores ou piores, e quais são inseridas noutras escolas, noutros contextos melhores ou piores. Eu acho que a solução não passa, no entanto, exclusivamente por políticas territoriais dirigidas às escolas nos locais. Tem de haver também uma política macro que trate das outras questões da desigualdade, que tem a ver com a desigualdade no emprego, que tem a ver com o acesso à habitação e que são fundamentais para nós depois compreendermos o sucesso a nível local. O local cruza-se aqui com o estrutural ou setorial. Já referi esta combinação do setorial com o local, concretizando mais, eu acho que as políticas dirigidas especificamente à educação são importantes e, portanto, políticas que visem aumentar as competências na língua portuguesa por parte dos diferentes estudantes estrangeiros são importantes. Aumentar as políticas que, como vimos aqui, promovam a interculturalidade. Aumentar as políticas que ajudem a descolonizar os conteúdos e os diálogos no contexto dos programas das várias disciplinas e dos programas também do ensino monodisciplinar, portanto, do ensino do primeiro ciclo. São claramente importantes. Mas depois eu acho que há aqui componentes que estão... já agora referindo também iniciativas que ajudem a combater a segregação intraescolar, isto é, a constituição por períodos longos ou por anos letivos inteiros de turmas que juntam os alunos que pertencem aos grupos sociais menos desfavorecidos ou que têm menos sucesso, separando os alunos que têm mais sucesso e que pertencem aos grupos sociais mais desfavorecidos. Eu creio que há aqui que combater também esta segregação dentro das escolas. Depois, isto tem de ser combinado com medidas que têm um caráter mais macro, porque a escola não vai resolver todos os problemas que decorrem dos déficits sociais dos próprios alunos, a começar por um essencial aqui, que é a origem social dos pais e dos alunos. E, portanto, o conseguir que haja maior justiça na sociedade em termos gerais, aumento do salário mínimo, aumento do salário das pessoas, promoção do acesso destas a uma série de bens culturais, são também medidas essenciais. A que se junta um outro aspecto do ponto de vista territorial, que são políticas de acesso à habitação mais justas, que permitem às pessoas poder residir em sítios diferentes daquelas para onde são relegadas, quando o mercado de habitação fecha determinadas áreas, se liberaliza a tal ponto que fecha determinadas áreas àqueles que têm rendimento baixo e mesmo médio, como o que acontece, por exemplo, nas áreas que estão com uma fortíssima reabilitação e que depois se gentrificam, isto é, os preços são de tal maneira caros que a população de rendimentos médios e mais baixos não pode viver aí e é remetida para certas periferias. Portanto, medidas no domínio social transversal, no domínio habitacional transversal e também de valorização do corpo docente em termos transversais, isto é, não é só na escola A, B ou C ou no município A, B ou C, mas ao nível do país, têm de ser combinadas com as medidas ao nível da escola e as medidas locais.